Adore o Senhor nessa manhã, diga. És mais real que o chão que eu piso. És mais real. És mais real que o ar que eu respiro. Seus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Tu és, Senhor, a nossa realidade. Eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. És tudo para mim, és a minha realidade. Tu és a minha realidade. És mais real que a canção em meus lábios. És mais real que a pele em meus ossos. Teus pensamentos são mais altos do que os nossos, ó Pai. Seus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Tu és Deus. És a minha realidade. Tu és a minha. Tu és a minha realidade. Oh, tu és a minha realidade. Declare nessa manhã ao seu Pai. Oh, Abba, eu pertenço a ti. Abba, o meu Pai, o meu Pai. Abba, eu pertenço a ti. Te adoramos, Abba. Oh, Abba, eu pertenço a ti. És a minha realidade. És a minha realidade. És a nossa realidade, Senhor. És a minha realidade. As circunstâncias não dirão quem somos, quem temos, ó Pai. Em ti, ó Pai. Tu és a nossa realidade. Para ti vivemos, somos, existimos. Tu és a minha realidade. Teus pensamentos
teu nome, Jesus. Louvado e engrandecido sejas para todo sempre, Senhor. Senhor, te damos graças, Senhor, porque o Senhor literalmente é o nosso refúgio. Pai, estamos aqui na tua casa porque reconhecemos que o Senhor é o nosso Pai. E somente em ti, Senhor, encontramos refúgio para todos os nossos problemas. Senhor, somente em ti encontramos refúgio, Senhor. Ó Deus, e não sabemos, Senhor, ó Deus, se esse ano de 2021, Senhor, a fornalha vai estar mais quente do que 2020. Mas, Senhor, sabemos e temos a certeza que o refrigério virá de ti. Senhor, temos a certeza de que o nosso refúgio está em ti, Pai. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo antes de nós te conhecermos, o Senhor já nos escolheu, Pai. Ó Deus, que nesta manhã o teu Espírito, Senhor, possa inundar a cada pessoa aqui. Ó Deus, que o teu Espírito possa invadir a cada casa, Pai. Ó Deus, que o teu Espírito possa falar aos corações nesta manhã. Que esta manhã seja uma manhã de salvação. Que essa semana, ó Deus, que esta manhã seja uma manhã de vitória. Ó Deus, e que possamos hoje, Senhor, sair daqui diferente de como entramos, Pai. Porque sabemos que só o Senhor é o nosso refúgio. Muito obrigado, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meu querido, aplauda ao Senhor. Posso sentar no seu lugar? Glória a Deus. Maravilha. Irmãos, é muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez. E eu estive refletindo, irmãos, e eu queria compartilhar com vocês sobre o sentido da felicidade. Estamos falando aqui a respeito de como ser dirigido pelo Espírito Santo, mas eu queria queria que você refletisse, porque eu sei que você sabe qual é o sentido da felicidade. Para muitas pessoas a felicidade é ter um emprego bom, é ter dinheiro na conta. Para outras pessoas, felicidade é viver viajando. Para outras pessoas, a felicidade é um simples abraço, é ter boas amizades. Na verdade, irmãos, o sentido da felicidade, da verdadeira felicidade, a gente só pode encontrar em Cristo. Porque não existe felicidade longe de Cristo. Quando a gente fala em felicidade, felicidade está totalmente atrelado a Jesus Cristo. A felicidade que o mundo acha que tem, a paz que o mundo acha que tem, irmãos, sem Cristo não há. É puro engano, é passageiro. Sabe, às vezes eu fico olhando no meu status, no WhatsApp, aí vejo um monte de amigos meus, postando foto assim com a garrafa, com copos e tal, achando que aquilo ali é a felicidade. E aquilo ali não passa de momentos, de repente momentos de alegria. Mas quando passa aquele período, quando chega o dia seguinte, quando chega a ressaca, quando chega as contas, acabou a felicidade, acabou a paz. E é isso que o Espírito Santo produz dentro de nós: alegria constante e paz. Porque o Senhor Jesus, Ele é o príncipe da paz. Então, irmãos, a paz está totalmente atrelada à alegria. Mas só que, irmãos, em dado momento na nossa vida, passamos por situações que nos vemos assim, cercados. Em dados momentos nós nos vemos de uma forma tão vulnerável, que olhamos para nós mesmos e pensamos: poxa, eu não posso fazer nada para mudar essa situação. O que eu posso fazer para mudar essa situação? Eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu preciso de um refúgio, como foi cantado aqui agora. Irmãos, é exatamente esse o tema da nossa lição de hoje. Socorro, ou refúgio de dentro.
E é interessante que o tema vai nos dizer que o socorro é de dentro, o socorro não é externo. Por mais que às vezes eu precise de alguém para estar comigo, para me auxiliar, às vezes me dar um norte, né? Me dar um guia. Por mais que às vezes a gente precise ser sacudido, olha, presta atenção, não é bem assim. Nós temos, irmãos, o socorro e o refúgio que vem de dentro, na pessoa do Espírito Santo que mora dentro de você. E nós hoje vamos falar sobre isso. Socorro e refúgio no Antigo Testamento. Porque, irmãos, Deus sempre esteve apoiando o homem. É lógico, apoiando o homem que estava tentando segui-lo, que estava tendo um coração que estava pronto para servir a Deus. Porque, irmãos, Deus sempre está atento às tuas orações. A palavra de Deus vai nos falar em Jeremias que o seu braço não está encolhido para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tapados para que não possa te ouvir. Ou seja, Ele está sempre te ouvindo, Ele está sempre com as mãos estendidas para poder te receber. Então, podemos entender que esse refúgio, esse socorro, já vem desde muito tempo atrás, desde quando o homem foi criado. Então, nós vamos hoje falar sobre algumas coisas. Porque anteriormente, irmãos, na lei mosaica, né, Moisés recebeu ali as tábuas da lei de Deus. E lá tinha um dos testamentos ali, uma das palavras ali da lei, que dizia o seguinte: olha, não matarás. Então, era algo óbvio, né? Poxa, se Deus não quer que eu mate, então é claro que eu não vou cumprir. Porém, existem algumas coisas, irmãos, que aconteciam. Por exemplo, antigamente o trabalho era totalmente braçal, né? Os egípcios escravizavam os israelitas. Depois os israelitas foram libertos da mão de Faraó. E aí, conforme o povo ia peregrinando, né, fazendo sua peregrinação, o povo tinha que trabalhar, o povo tinha que construir, o povo tinha que edificar. Não tinham ferramentas 100% apropriadas, como hoje, né? Nós temos andaimes, hoje nós temos vários EPIs, equipamentos de segurança, né? E antigamente não tinha isso, irmãos. Então poderia ocasionar alguma morte acidental. Ou também tinha morte intencional. Então digamos que alguém esteja aqui fazendo um edifício ou alguma coisa, e aí possivelmente naquela época já tinha um martelo. O cara está ali batendo, de repente o martelo solta da mão, pega na cabeça de alguém lá embaixo e matou alguém lá embaixo. Uma morte acidental. Que tragédia. Nós vamos ver que no Antigo Testamento existia algo que Deus falou. Na lei mosaica ele dizia que era olho por olho e dente por dente. Matou, morreu. Só que existia um refúgio para a morte acidental, sem intenção de matar, sem dolo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre esse socorro, tá? Mas esse texto aqui vai ser o texto base de Salmo 46, versículo 1, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, aonde? Na angústia. Então, irmãos, podemos ver que momentos de angústia todos nós vamos passar, mas nós temos em Deus o nosso refúgio e fortaleza. Quando se fala em fortaleza, não sei se vocês já foram nos fortes que tem aqui no Rio de Janeiro, Forte Copacabana, Forte do Imbuí, Forte de Santa Cruz. Na verdade, esses fortes são reservas militares, onde é feito um muro bem espesso, bem largo, de forma que, caso ele seja bombardeado, as pessoas que estejam ali dentro, elas não são atingidas. Então essa é uma fortaleza.
Então, irmãos, quando a gente lê esse versículo aqui, a gente tem que entender que o primeiro, refúgio, é um lugar onde a gente encontra abrigo. E fortaleza é um lugar onde a gente tem segurança. E aí, nós entendemos que anteriormente existiam essas mortes que não eram intencionais, que eram casuais. E aí, para você ver como é que a Bíblia fala sobre todas as coisas, irmãos, nós vamos ler aqui sobre as cidades de refúgio, porque Deus instituiu as cidades de refúgio para as mortes que não eram intencionais, mortes casuais, alguém que não tinha a intenção de matar, mas infelizmente aconteceu. E aí nós vamos fazer uma associação com tudo que nós vamos ler aqui. E eu quero que você preste bastante atenção, irmão. Não perca um detalhe do que nós vamos falar aqui, porque isso vai fazer todo um sentido no final para você. Tá bom? Vamos ler aqui, Números 35, versículo 6. 6 cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio. Deus trazendo para Moisés: olha, Moisés, os levitas, eles têm 42 cidades, tá? Mas dessas duas 42 cidades, vocês vão escolher mais 6 cidades que nós vamos dar aos levitas, porque os levitas, eles eram um povo escolhido, eles eram melhor separados, todo o povo de Israel era escolhido, mas os levitas eram a tribo separada por Deus, para estar no serviço, para estar interagindo nas coisas do templo e servindo o restante dos irmãos. Então Deus designou que fosse dado 6 cidades para os levitas, que eles administrassem essas cidades como cidades de refúgio, para quem tivesse feito algum homicídio que fosse sem querer, que não fosse culposo, ou melhor, que fosse culposo, não fosse doloso. E então, 6 cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Além disso, deem a eles outras 42 cidades. Escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Irmãos, até aqui tudo claro? Amém? Maravilha. Versículo 12. E elas, as cidades, serão locais de refúgio contra o vingador da vítima. Entenda que, como a palavra já diz que era olho por olho e dente por dente, alguém da família poderia ir lá vingar aquele seu parente que tinha sido morto. Só que aquela pessoa ali que tinha sido atingida, né, familiarmente falando, o parente daquela vítima, ela não queria saber, irmão, se foi acidental, se foi intencional. As pessoas queriam se vingar. Mas aí, por isso que existe essa cidade de refúgio. Aí vem aqui, ó, elas serão locais de refúgio, as cidades serão local de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de se apresentar. Antes de se apresentar-se para julgamento perante a comunidade. Ou seja, existia o sumo sacerdote, que ele ficava com aquela pessoa, com aquele homicida, e ele estaria sob custódia, estaria sob guarda do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote de cada cidade tinha um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, ele tinha uma responsabilidade espiritual e uma responsabilidade jurídica. Assim como nós vemos hoje aí fora, alguém que está sendo preso pela polícia, a polícia não deixa que outras pessoas venham bater, que outras pessoas venham fazer nada, porque agora está sob custódia da polícia. Então, quando esse homem que fazia alguma coisa, ele estava sendo perseguido, mas ele chegava na cidade de refúgio, o sumo sacerdote o tomava como custódia, e agora ele se tornava custódia da cidade.
e ninguém podia fazer nada contra ele. Então, esperavam o julgamento da comunidade. Existiam algumas testemunhas. As testemunhas, realmente esse cara aí, ele fez isso, mas ele não tinha intenção de fazer isso. Ou então, ele tinha a intenção de fazer isso. Porém, existe mais coisas aqui que nós estamos vendo, que vão fazer todo o contexto dessa situação. Porque as 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros, residentes e quaisquer outros estrangeiros que vivam entre eles. Ou seja, isso não era apenas para os israelitas. Existiam estrangeiros que estavam no meio dos israelitas, até mesmo os egípcios, quando saíram lá do Egito, que seguiram os israelitas. Então isso também valia para eles. Para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Então, irmãos, começamos a entender que existia uma cidade de refúgio para aqueles que tinham matado alguém sem intenção. Mas também, no versículo 19, diz que o vingador da vítima matará o assassino. Quando o encontrar, o matará. Por quê? Olho por olho, dente por dente. Só que, irmãos, entenda que quando você não tem intenção de fazer alguma coisa, você sempre vai encontrar alguém que ainda assim vai querer te acusar de alguma coisa. Entenda que, mesmo o acusador querendo te acusar de alguma coisa que você não tinha intenção, e isso nós já havíamos falado aqui, quando a gente vai falar alguma coisa a respeito de alguém, a gente olha o resultado final, mas quando é com a gente olha a intenção. Se eu não me engano, foi o pastor Eduardo que já falou isso aqui há um bom tempo atrás. A gente olha a intenção. Poxa, eu fiz isso, mas eu não queria fazer dessa forma. Mas as pessoas que estão em volta, elas só olham o resultado final. No resultado final você errou. No resultado final você deu mole. Não era para ter feito isso. Mas, irmãos, quantos de nós às vezes não passamos por problemas e às vezes deixamos com que a emoção tome conta de nós, e aí a gente acaba usando no impulso. E aí vou te dar uma dica: não faça coisas quando você, não tome decisões quando você estiver alegre demais, feliz demais. Não prometa tais coisas. Quando você também estiver triste, não fique fazendo promessas que você sabe que não vai cumprir. Porque a Bíblia diz que aquele que promete alguma coisa, aquele que intenta em fazer alguma coisa para o Senhor, faça-o depressa. Então, nós temos que entender que sempre onde tiver uma vítima, vai ter alguém acusado e com certeza vai ter um acusador. Então, no próximo versículo, versículo 25, nós vamos entender que a comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio, para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Então, aquela pessoa que tinha ido para a cidade de refúgio, e aí ela estava lá, participou de todas as coisas na cidade, ela foi sentenciada, olha, você foi culpado, ou então você foi absolvido. Ela vai continuar morando na cidade até o dia da morte do sumo sacerdote. E quando o sumo sacerdote morre, ela volta de novo para sua cidade. E aí, irmãos, não existe mais acusação contra ela. Se por um acaso ela voltar para a sua cidade e o vingador matá-la, o vingador será punido. Agora, se o sumo sacerdote não tivesse não tivesse morrido, e a pessoa saísse da cidade de refúgio, e o vingador tivesse matado, estaria elas por elas. Entenda que acontece a mesma coisa conosco, irmãos. Quando estamos debaixo da proteção de Deus, Deus está sendo, assim como nós lemos no primeiro versículo,
socorro, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então estamos debaixo da proteção, estamos na cidade de refúgio. Quando nós saímos debaixo da proteção, estamos vulneráveis para que o vingador possa vir e fazer o que quiser. E aí, nós entendemos o que acontece com o salmista do Salmo 121, quando ele diz o seguinte: levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde vem o meu socorro? E o versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, quando a gente entende o contexto disso, quando a gente entende que o salmista estava ali, falando que ele está num momento de aflição, num momento de angústia, mas ele procura olhando para todos os lados e não encontra, ele olha para os montes e não encontra, mas quando ele olha, irmãos, na direção dos céus, ele dá essa declaração: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então aí ele começa a descansar. E aí a gente entende, irmãos, que esse socorro e refúgio era o que estava escrito no Antigo Testamento. Eu fiz esse contexto do Antigo Testamento para que nós entendamos o socorro e refúgio nos tempos de Jesus. Sabe por quê? Nos tempos de Jesus, a gente não vê em nenhum momento, a não ser um momento, em que os discípulos estavam agoniados com alguma coisa. Só existiu um momento que a Bíblia relata que houve um momento de angústia para um dos discípulos, que era a sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava doente. A sogra de Pedro estava ali passando por momentos que estava à beira da morte, mas Jesus ressuscitou. Sabe, irmãos, enquanto Jesus estava presente com os seus discípulos, ele supriu os seus discípulos de todas as necessidades espirituais. Jesus, ele orava com os seus discípulos, ele orava pelos seus discípulos, embora em dado momento a palavra de Deus diz, que os discípulos de João Batista perguntaram para Jesus: olha, a gente ora, a gente jejua, por que a gente não vê teus discípulos fazendo isso? E aí ele vem e diz: olha, ainda não é o momento, porque o noivo ainda está com a noiva. Então nós entendemos que tudo o que os discípulos precisavam aqui na terra, eles eram supridos por Jesus. E aí, o socorro e refúgio nos tempos de Jesus, nós vamos ler aqui em João 14, versículo 8. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe era um discípulo de Jesus, mas ele queria que Jesus mostrasse, o Pai para ele, para que isso, é o que vai nos bastar. Eu sabendo, eu vendo o Pai, eu contemplando o Pai, isso já vai me bastar. E aí vem Jesus e dá uma declaração fenomenal, no versículo 9. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Filipe, você não está entendendo que o Pai supre todas as necessidades do Filho? Qual foi a necessidade que você teve, Filipe? E é assim, irmãos, na nossa vida. Os nossos filhos são nossos dependentes porque eles dependem das nossas ações, porque eles não podem fazer nada sozinhos. E assim é como Deus olha para nós, e é assim que nós devemos olhar para Ele. Não agir como nosso braço, com a nossa força, mas sermos dependentes de Deus literalmente. Literalmente. Porque aí, irmãos, as coisas vão acontecer. Quando a gente faz muita força, a gente se cansa. E aí, quando a gente se cansa, a gente, por último, vai lembrar de recorrer ao nosso Pai. Sendo que não estaríamos cansados, não estaríamos sobrecarregados se anteriormente nós recorrêssemos ao Pai em primeiro lugar. Então você entende que o nosso socorro e refúgio no Antigo Testamento
eram as cidades onde tinha um sumo sacerdote. O socorro e refúgio nos tempos de Jesus era o próprio Senhor Jesus. Mas e o socorro e o refúgio nos tempos de hoje? Você sabe, né? Você sabe que nós temos estudado esse tema aqui, não é de hoje, né? Tá ali bem pequenininho, ó. Como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Irmão, a melhor coisa é nós conhecermos quem anda conosco. Quando você conhece quem anda com você, você vai saber o que ele faz, você vai saber o que ele deseja, você vai saber o que ele gosta, você vai saber tudo. Sabe por quê? Porque se você se tornou íntimo. E é isso que o Espírito Santo deseja ter com você. Intimidade. Quanto mais íntimo do Espírito Santo, mais você vai sabendo como agradá-lo. Quanto mais íntimo do Espírito Santo, mais você vai entender o que ele quer para a tua vida, meu irmão. E aí, Jesus vem trazendo algumas declarações. Jesus aqui estava já nos seus momentos finais. E ele diz, nos seus momentos finais aqui na terra, porque ele é eterno. Quero deixar isso bem claro. Ele diz, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo. Olha aí, irmão, que revelação. Por isso que o mundo passa por tantas aflições, por tantos problemas, porque o mundo não pode recebê-lo, porque o mundo não recebeu a Cristo. E aí, porque não o vê e nem o conhece. Por isso que é importante nós conhecermos o nosso amigo Espírito Santo. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. E aí Jesus vem dando mais uma declaração: não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Aí você começa a entender que Jesus, ele vem falando que ele vai voltar em nós, na pessoa do Espírito Santo. E aí ele vem dizendo, dentro de pouco tempo, eu estou passando aqui, irmão, sem falar o versículo, porque é a sequência, tá? João 14, 17, 14, 18 e 14, 19. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo e vocês também viverão. Porque ele estando vivo dentro de nós, irmãos, não tem como a morte espiritual acontecer. Nós estamos vivos espiritualmente por causa do Espírito Santo que habita dentro de nós. Isso é maravilhoso. E aí, um outro versículo para complementar, obrigado, meu irmão. Ainda está na sequência de João 14, só que o versículo 26 diz, mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Sabe, o Espírito Santo fará lembrar tudo o que eu disse, porque é o próprio Jesus dentro de nós, fazendo lembrar aquilo que ele disse anteriormente. Ele estaria falando novamente. Olha, você lembra que eu falei aquilo? Jesus disse isso. O Espírito Santo lembra na hora. Irmão, mas como é que você vai lembrar de alguma coisa que você não leu? De alguma coisa que você não vivenciou? É por isso que o mundo não conhece. Porque o mundo não tem a palavra de Deus como uma palavra viva, como seu manual. É por isso, irmãos, que nós temos que estar apegados com as coisas de Deus, para que a gente não possa ser comparado com o mundo, para que quando a gente esteja numa situação adversa, nós tenhamos a presença de Deus nas nossas vidas e possamos encontrar esse refúgio dentro de nós. Que esse é o título, o refúgio de dentro. Então, no versículo 27,
No mesmo livro de João 14. Depois eu recomendo que os irmãos leiam João 14 e os irmãos vão ter um entendimento muito pleno a respeito disso. Jesus disse: deixe-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é momentânea. Como eu disse, né? A alegria, a paz do mundo é momentânea. Dura uma noite, né? Na verdade, quando você vê, é justamente ao contrário. A paz do mundo, a alegria do mundo, ela é momentânea, dura uma noite. De manhã começam os problemas. Mas aí a Bíblia fala para nós que o nosso problema, a nossa angústia, ela vai durar uma noite. Mas o que vem pela manhã? A alegria. Então, irmãos, a nossa situação é totalmente inversa ao mundo. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí, Jesus diz: olha, não dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Então podemos entender, irmãos, que nós vamos encontrar refúgio. Nós vamos encontrar fortaleza. Assim como o primeiro versículo, o primeiro slide que nós lemos. Que Deus é o nosso socorro. Que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E aí, você como filho, você é a semelhança do Pai. Você tem o DNA do seu Pai. Nós vamos ver, aqui no versículo 30, Jesus falando: já não lhes falarei muito. Estava prestes aqui a ser preso e morrer, pois o príncipe deste mundo está vindo. Mas ele não tem direito, não tem nenhum direito sobre mim. Jesus em momento nenhum, irmão, deu legalidade para Satanás agir na vida dele. O príncipe deste mundo estava até vindo para poder matá-lo. Mas ele, olha, a Bíblia diz que não é para a gente temer ao homem que mata o nosso corpo físico, mas nós devemos temer a Deus que pode lançar o nosso espírito no inferno, irmão. A nossa alma no inferno, e isso não é o que nós queremos, irmãos. Nós queremos vida com Cristo. Então entenda que Jesus, ele sabia que estava chegando a sua hora, mas ele sabia que aqueles homens que estavam ali, e nem o príncipe deste mundo, que era Satanás, tinha legalidade no corpo dele. Na verdade, Satanás ali estava fazendo o papel somente para as escrituras se cumprirem. Então entenda que Jesus, ele sabia que Satanás não tinha direito nenhum sobre a vida dele. E você, sendo nova criatura, também não tem legalidade de Satanás na tua vida, meu querido. Temos que tampar todas as brechas. Não podemos dar legalidade, porque assim como ele foi, nós seremos. Assim como ele foi, nós somos. Vamos ter essa certeza no nosso coração. E agora eu tenho meus 2 últimos slides, que eu quero voltar nos textos iniciais para falar contigo sobre as cidades de refúgio. E eu te recomendo também para que você leia o livro de Números 35, que fala aqui, olha, esses versículos já estão lá em cima, tá, irmãos? Nós já lemos, mas nós vamos repetir agora com a roupagem do Novo Testamento, com a roupagem dos dias de hoje, que foi o que eu disse, né? Que estava ali como subtópico, né? O refúgio nos dias de hoje. As 6 cidades de refúgio, as 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e quaisquer outros estrangeiros que vivam entre eles. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, embora nós não sejamos israelitas, nós somos estrangeiros residentes junto com os filhos de Deus. E aí, os estrangeiros que viviam entre eles, irmãos, nós vivemos entre os israelitas, porque hoje o Espírito Santo foi derramado não só para os judeus,
não só para os israelitas, que são os judeus, né? Mas para os gentios, para nós que aceitamos e recebemos ao Senhor Jesus. E esse último slide vai fazer mais uma comparação do que está escrito lá em Números capítulo 35, né? Nós lemos anteriormente: a comunidade, a igreja, protegerá o acusado de assassinato, o pecador, do vingador que é Satanás, da vítima, e o enviará de volta à cidade de refúgio. Irmão, entenda qual é a sua missão. A sua missão é proteger aquele pecador que está arrependido, aquele pecador que ainda não sabia, que não tinha consciência de pecado, mas agora ele reconhece: eu pequei, eu matei, eu dei mole, eu errei. Agora ele tem a consciência, porque ele encontrou Jesus. E agora o que nós temos que fazer? Como igreja, a comunidade, proteger. Vamos protegê-lo. E aí o vingador da vítima, ele vai vir atrás desta pessoa. E aí ele vai da cidade, a vítima enviará de volta à cidade de refúgio, ou seja, Deus, que é a nossa cidade de refúgio, porque o Senhor, Deus, é o nosso refúgio e fortaleza, certo? Foi o versículo que nós lemos inicialmente. Então, nós temos que encaminhar essa pessoa até quem? Até Jesus, até o sumo sacerdote. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, Jesus, que foi ungido com óleo. Por quê? Porque quando o sacerdote morresse, ele estaria livre da culpa. Quando ele morresse, o sumo sacerdote morresse, aquele acusado que já tinha ido até o sumo sacerdote, ele estaria livre de todos os problemas. Então, meu querido, você vê como é que a Bíblia, ela vem falando do socorro que vem desde o Antigo Testamento até os tempos de Cristo e até os tempos de hoje. Irmão, quando nós entendemos que nós, como uma comunidade, uma igreja que vai proteger aqueles que vêm até nós, e nós o conduzimos até Deus, e ele aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, e ele reconhece que o sumo sacerdote já morreu por ele. O sumo sacerdote já morreu, ele já recebeu a sentença. Olha, você está livre de todo o problema. Aquilo que aconteceu anteriormente já era, agora você é nova criatura. Meu querido, hoje é o tempo de nós entendermos que o Senhor Jesus, ele tem algo maravilhoso para as nossas vidas. E você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, você que ainda é acusado, você que ainda é perseguido por Satanás, venha para essa cidade de refúgio. Conheça o sumo sacerdote, porque ele quer te salvar. E assim, queria convidar os irmãos para ficarem de pé, para que nós leiamos esse último slide. Vamos ler juntos, meus queridos. 1, 2, 3. Deus deseja que seus filhos andem em vitória, sendo guiados pelo seu Espírito. Somente sendo guiados pelo Espírito, nós vamos ter o socorro de dentro, que é o título da nossa aula de hoje. Sendo guiados pelo Espírito Santo. Amém, meu querido? Vamos louvar? Amém. Vou pedir para que você erga suas mãos agora, em adoração a Deus. Que você ore aí no seu coração. Espírito Santo, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por esta semente, Senhor. Nós pedimos que ela germine, que ela frutifique em nossos corações, Pai. Que esta palavra se torne verdade nas nossas vidas, Jesus. Espírito Santo, nós te amamos. Tu é o nosso refúgio consolador, nosso amigo bem presente em todas as situações. Só desejamos te dar a honra que é devida. Tu és o nosso amigo, Espírito Santo. Tu és o nosso guia. Cante, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Glorifique, glorifique ao nome dele. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Na presença, vamos do início, não há nada. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar. A esperança viva, tua presença, eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. vem inundar, encher esse lugar. Enche esse lugar, é o nosso desejo. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, vamos provar, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar. Você experimente o fluir do Espírito Santo agora. Erga suas mãos e receba a presença de Deus. Vamos provar Da sua glória e bondade. vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar. Vamos provar a tua glória e bondade.
É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Graças a Deus, queridos, por essa manhã. Que o Senhor abençoe a tua semana, viu? O Senhor abençoe a tua vida. Você pegue a semente que você recebeu nessa manhã aqui, que você cuide dela, que você plante, que você regue e que ela frutifique na tua vida no nome de Jesus. Tem alguns anúncios aqui para fazer, meus irmãos. Essa semana foi qual dia? Dia 5. Hoje são 10. Dia 5 foi aniversário da nossa irmã Tayane. Cadê ela? Tá aí? Tayane, tu? Não? Que pena, para a gente orar por ela. Mas os irmãos, acho que tiveram a oportunidade de parabenizá-la, né? Foi colocado lá no grupo da igreja. E eu quero saber também, quem é que está nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém aqui que nunca veio aqui? Você, qual o seu nome, querida? Bianca. Meus irmãos, não deixem. Tem outra ali, quem é você, meu irmão? Marcelo e Bianca, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Essa aqui, pode aplaudir, meu irmão. Quero dizer que vocês não são estrangeiros aqui. Essa aqui é a casa do pai de vocês. Ou seja, vocês estão em casa. Sintam-se à vontade. Você que é daqui, mostra logo para eles, quando o culto terminar, como é que a gente recebe o povo, tá bom, querido? Ah, o corona, não sei o que, não pode abraçar, mas você pode, com um olhar, sabe, com um bem-vindo, os seus olhos podem sorrir para eles e dar um bem-vindo para a Bianca e para o Marcelo. Sejam muito bem-vindos, tá? Em nome de Jesus. Alguns anúncios, queridos. Olha, o batismo está chegando. Você crê que a gente vai batizar a gente? Ah, meu Deus do céu, pensei que eu estava crendo sozinho. Então, se você crê, a gente crê junto. E a Bíblia diz que onde há concordância, há manifestação. Aonde há concordância, há manifestação do Espírito. Sabia? Deus se manifesta onde há concordância. Então, se você concorda comigo, eu quero te dizer que vamos batizar a gente. Em nome de Jesus, agora no dia 1º de maio, procure o nosso irmão Sheldon, a nossa irmã Sheila. Eles são os responsáveis, os ministros do batismo. Eles têm todas as informações para passar para vocês, de valor, data, pagamento, mas, se eu não me engano, está parcelado aí em 5 de 18, alguma coisa do tipo, é isso? Como é que é, Sheldon? 4 de quanto? Tira a máscara, pois eu não estou te ouvindo. Até abril tem que estar pago. Até dia 15 de abril. Então você tem aí, ó, janeiro, fevereiro, março e iniciozinho de abril. Então agora tem 4 meses aí para você parcelar esse valor, tá bom? Depois você conversa com eles lá sobre isso. É importante, amém? Outra pergunta que eu quero fazer. Quem aqui, é para levantar a mão sem pensar, hein? Não é para pensar agora não. Quem aqui já faz parte de alguns dos nossos grupos de comunhão? Levanta a mão. Meu Deus do céu. Irmão, você que não está em nenhum grupo de comunhão está perdendo. Meu irmão, em nome de Jesus, nós temos aqui 5 grupos de comunhão e crescimento, sabia? Grupo de comunhão e crescimento. Então, é importante, querido, que você seja direcionado para um desses grupos. Olha, não perca as nossas reuniões semanais. As pessoas estão crescendo, estão avançando na revelação da palavra de Deus, estão se desenvolvendo. Então, em nome de Jesus, eu quero te incentivar, tá? Procura, fala aí com os nossos líderes de célula. Cadê os nossos líderes de célula? Levanta a mão aí, ó. Tem 2 aqui, tem mais um aqui, tem mais gente lá atrás. Levanta mais alto aí, levanta mais alto. Ó, dá uma olhada. Essas pessoas, tem mais gente aqui atrás? Aqui, ó. Essas pessoas que você no final do culto vai procurar e vai falar assim: como é que eu faço para fazer parte do teu grupo?
Assim, meu irmão. E vai ser bênção para a tua vida, tá bom? Vai ser bênção para você estar lá. A gente tem reuniões às segundas-feiras e a gente tem reuniões às quartas-feiras. Então você vai escolher o dia que ficar melhor para você, né? O dia que você puder se encaixar. A gente está doido para ter um problema aqui. Qual o problema que a gente quer ter? Não está dando mais, tem que abrir mais grupo. É esse problema que a gente quer. Amém? Você concorda com esse problema? Então, onde tem concordância, tem manifestação. Amém? Outra coisa, quinta profética. Quem veio quinta-feira passada, levanta a mão aí. Gostou ou não gostou? Ó, se tu não gostou, essa agora tu vai gostar. Se tu gostou, essa agora tu vai gostar mais ainda. Tu crê? Ah, meu irmão, foi bênção aqui, sabe? A igreja estava cheia, a igreja estava bonita, a igreja estava participativa, a igreja estava responsiva. E sabe o que é que eu quero liberar sobre a tua vida? A manifestação de Deus acontece na nossa vida à medida que a gente responde a Ele. Como é que eu respondo, Luiz? Assim, com a boca, participando, respondendo, vindo, estando presente, fazendo o que Ele te pede para fazer. A maior parte da nossa vida cristã é responder a palavra de Deus com as nossas ações. Então venha na quinta profética. Sabe daqueles compromissos? Sabe por quê, querido? Escute, eu não faço das minhas prioridades a minha agenda. Eu faço a minha agenda de acordo com as minhas prioridades. É diferente. Vou colocar aqui minhas prioridades na agenda. Não, vou colocar minha agenda nas minhas prioridades. Não. As suas prioridades têm que se encaixar na sua agenda. E se você, nesse ano, quer priorizar a Deus, você tem que priorizar a agenda de Deus. E nós estamos falando aqui nas quintas proféticas sobre a volta do Senhor Jesus, que a gente nem sabe se vai ter quinta-feira, porque Ele pode voltar amanhã, Ele pode voltar hoje à noite. E a gente vai se reunir com Ele lá na glória. Mas enquanto isso não acontece, meu irmão, é bênção. Vem na quinta-feira, nós estamos esperando você aqui. Sabe para quê? Para te abençoar. Não abra mão disso. Não abra mão de estar na cidade refúgio, meu irmão, na presença de Deus. Venha. Não deixe nada te condenar, nada te acusar. Sabe por quê? Ah, eu não vou não, porque sabe por quê? Porque quem estava na cidade refúgio, um não podia olhar para o defeito do outro, não. Porque estava todo ali na mesma condição de condenado e dependendo do mesmo sumo sacerdote. Então, meu irmão, venha. Não tem nada que possa te tirar dessa cidade. Venha na quinta-feira, nós estamos... Agora tu vai fazer um voto com Deus. Quem vai estar aqui quinta-feira agora? Ih, agora eu gostei, senti firmeza. Eu marquei, hein? Ó, irmão, tem a memória boa, hein? Eu vi o pessoal que levantou a mãozinha, hein? Quando eu te encontrar no corredor, eu vou falar, tu disse que não foi. Cuidado comigo. Ontem nós tivemos sanitização, estamos refazendo, né? Logo que nós voltamos dos nossos cultos, nós fizemos aqui uma sanitização, desinfecção da igreja, por causa dessas questões de vírus e tudo mais. E nós iniciamos ontem um novo processo que vai durar 4 semanas, tá? Ontem tivemos sanitização aqui geral e semana que vem vai ter de novo, e na outra de novo, e na outra de novo. É só para você saber que nós estamos cuidando também do teu bem-estar físico, tá bom, querido? Estamos sanitizando aqui a igreja, amém? Quem propôs no seu coração ofertar algo ao Senhor nessa manhã? Eu aprendi aqui na série Semeando no Reino de Deus com as Suas Finanças, que você tem que propor em casa o que você vai ofertar. E desde esse dia que eu ouvi isso, abre aí para mim, Ronald, minha Bíblia. Pega o envelope que está aí dentro para mim. Aí. E eu já saio de casa, meu irmão, com o meu envelope da oferta pronto, sabia? Por quê? Porque eu aprendi que a gente tem que propor no nosso coração. Você aprendeu isso? Você estava aqui quando foi falado isso? Então, cada um dê conforme propôs em seu coração. Então, eu já proponho no meu coração e eu já trago para entregar ao Senhor aquilo que eu propus entregar. E é interessante que quando a gente vai agindo assim, o Espírito Santo ele vai te dizendo, ele te sinaliza logo. Então, se você propôs, se você não propôs, pode propor agora também, tá? Ainda está em tempo. Mas aprenda isso para você ser abençoado. Separa aí o teu dízimo, a tua oferta, tá? Eu quero te dizer, meus irmãos, que a igreja, fisicamente, nessa terra, sobrevive das ofertas dos irmãos.
é com as ofertas dos irmãos que nós cumprimos toda a nossa obrigação, todas as nossas obrigações, mas só que o teu dízimo e a tua oferta vai muito além disso. Isso daí é só uma consequência, né? A gente mantém tudo isso aqui, né, com as ofertas dos irmãos, mas isso é um segundo plano. O primeiro plano é eu ofertar em gratidão e reconhecimento por tudo aquilo que Deus já fez por mim. Eu devolvo porque na verdade não é meu, é dele. Eu devolvo na verdade porque eu não tenho nada, porque eu fui comprado e junto comigo tudo que eu tenho também é dele. Então eu só dou a ele aquilo que já é dele. Na verdade não sou eu que estou entregando 10%, ou seja quanto for, do que é meu a ele. É ele que está permitindo que eu administre 90% do que é dele. Porque na verdade 100% é dele, meu irmão. Ele é tudo dele. Então, eu estou dando, não, você não está dando nada, você está devolvendo e está ficando com 90%. Sabe por quê? Porque ele te permitiu isso. E isso é bênção para nós, amém? Quando a gente entende isso, fica mais fácil. Tá bom, meu irmão? Então eu quero orar pela tua vida, separa aí. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo, que vai dizimar e ofertar na tua casa. Eu vejo uma multidão de abençoados diante dos meus olhos, Senhor. Pessoas que estão crescendo e avançando no momento em que respondem à tua palavra, Pai. Eu vejo diante dos meus olhos, Senhor, vitórias sendo liberadas. Eu vejo diante dos meus olhos, Senhor, muralhas se ruindo e caindo diante de nós. Nós já vencemos, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, seja qual for o problema financeiro que você esteja enfrentando, meu irmão. Eu quero declarar que no teu ato de fé você vai receber a manifestação da realidade espiritual sobre a tua vida. Pai, muito obrigado pela oportunidade de dizimar e ofertar na tua casa. Eu te agradeço em nome de Jesus. Leva-nos em paz e em segurança. Que essa semana seja uma semana de bênção. Abençoa também as nossas reuniões semanais, nas células que vão acontecer amanhã, nas células que vão acontecer na quarta-feira. Toma cada líder de célula em tuas mãos, o César, a Valdenice, o Carlinhos, a Cláudia. Toma também a vida do Gutierrez, da Monique de Jesus. Toma também a vida do Samuel, da Sônia. Senhor, em nome de Jesus, toma também a vida do Giovanni e da Laiane, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos essas famílias, essas 5 duplas dinâmicas que estão na linha de frente do avanço e crescimento dessa obra. Toma essas vidas e essas famílias. Nós apresentamos agora, juntamente com a igreja, a vida dos nossos líderes de célula Ti, que é ano de crescimento, de avanço, de manifestação do Teu poder sobre a vida deles e através deles, alcançando a Tua igreja. É isso que eu declaro, é isso que eu creio e é isso que nós veremos diante dos nossos olhos, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Abra sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a tua semana seja uma semana de triunfo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tome posse de tudo aquilo que te pertence ao longo dessa semana. Quando o problema se levantar, declare para ele quem você é em Cristo. Quando a circunstância se levantar, querendo te enganar, dizendo que você não vai conseguir, passe por cima das circunstâncias, porque é essa autorização que nós temos na palavra de Deus. Em Cristo somos mais do que vencedores, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Todos digam: a vitória é nossa. Deixa a tua oferta na saída, que Deus te abençoe em nome de Jesus.